Nós estamos de volta com o programa Ver TV, que hoje debate a dança de cadeiras na televisão brasileira, essa troca que está ocorrendo atualmente entre jornalistas e artistas mudando de um canal para outro, atraídos por grandes contratos, por contratos milionários. Nós já ouvimos aqui no primeiro bloco os nossos convidados e agora nós fomos às ruas e vamos ouvir o público. O que as pessoas estão achando, estão pensando dessas modificações que estão ocorrendo na televisão brasileira? Vamos ouvi-los. Deve ser bom, né? Trocar assim é sempre bom. Mudança sempre traz alguma coisa a mais, aprendizagem, desenvolvimento. Eu acho que vai ser bom, deve ser bom. Tem que esperar para ver. Eu acho que eles estão procurando um emprego melhor onde ele recebe mais dinheiro. Sempre fica essa mudança, né? Ficar mudando de canal e tudo, de emissora. Acho que eles estão procurando o melhor para eles. Mas aí, de certa forma, eles estão traindo a confiança dos telespectadores, né? Porque, de certa forma, eles, assim, viram a casaca. Para mim, acho que não influi nem contribui, porque eu realmente não assisto nenhum dos dois. Não gosto. Para o fato de um profissional sair de uma emissora e ir para outra, bom, se há vantagem para a emissora concorrente, para eles tudo bem. Eu acho que o que o Gugu já tinha que dar, né? O que o Gugu deu ali no SBT. Até porque ele estava meio que encostado. Ali no SBT ele não tinha mais audiência que ele tinha antes, entendeu? Na Record não, eu acho que é um espaço maior que vão abrir para ele. Só assistindo para saber, né? Bom, aí há perguntas, indagações e comentários para todos os gostos. Eu vou começar com o Alberto. Você falou do Gugu no primeiro bloco e a moça disse, ele estava encostado lá, estava mesmo? Não, na verdade, ele não queria mais brigar com o Faustão. Não é? Eu acho que vocês podem até me corrigir, porque ele estava perdendo, estava levando uma lavada depois e mudava do problema. Aí ele fez o seguinte, ele tem um nicho dele, e aí ele resolveu ir no horário do Fantástico. E pelo que me consta, ele vai estar na Record mesmo também no horário do Fantástico. Tem um público para ele, outro público para o Fantástico. Tranquilo. Ele percebeu, ele não quis mais peitar. Então ele foi pela regra do judô, não é? Que em vez de ir para frente, ele trouxe para o lado dele e soube onde entrar. Mas mesmo assim ele estava embaixo. Era nítido. E com relação aos outros não, né? Justus, Eliana, há esse problema também de decadência, não, né? Não, creio que não. Creio que não. Em relação, eu acho que foi aí já aquele jogo... Aliás, o Silvio Santos hoje, ele gosta, eu acho, é uma percepção que eu tenho, é um brinquedo para ele, na verdade. Ele contrata, outro vai tirar da emissora dele, então ele vai, contrata. Um joguinho é uma brincadeira, né? Não é? Eu sinto, é um banco imobiliário, exatamente, um War, eu sinto que é isso. Mas é um banco imobiliário bem rico, né? Bem consistente, né? Interessante. Agora, outras pessoas aqui ouvidas em Brasília, aliás, a Bia perguntou, mas você só ouve em Brasília? Infelizmente, nós só pudemos ouvir em Brasília para o programa de hoje. Você acha que há modificações de percepção do telespectador? Não só em relação a isso, é claro, em relação à televisão em geral? Não, é uma curiosidade minha, acho que sim, né? Acho que há sim, né? Acho que recentemente a Veja fez uma matéria interessante, uma reportagem mesmo, né? Por estranho que pareça, eles fizeram uma reportagem de verdade sobre mercados regionais de televisão, sim, né? E eu acho que tem, né? Isso é uma coisa bastante interessante que aparece muito pouco. Tem, né? Tem. No ano passado, por exemplo, eu fui à Bahia e estava passando aquele seriado O Pai e Ó, né? Sim. Que era no Pelourinho. Bom, em Salvador era um sucesso. Todo mundo estava parando para ver. Do professor da universidade ao porteiro do hotel. Tava todo mundo parando para ver. Então tinha ali uma vontade de se ver representado. Enfim, tinha críticas, enfim, mas né, tinha ali uma coisa específica, né? Um programa, uma teledramaturgia que falava especificamente com aquelas pessoas. Então, eu penso que isso é uma coisa muito pouco explorada na televisão brasileira. E uma das críticas muito que se faz à televisão brasileira é essa centralização das programações no eixo Rio-São Paulo, né? Você está dando um exemplo, um contra-exemplo, né? A importância da regionalização, no mínimo dos temas, né? Exatamente, dos temas. E eu penso que como hoje a televisão tem a audiência e a experiência de ver televisão está muito ligada a hábitos, né? De horários que se vê televisão, que se está em casa, que não se está em casa, deve ter uma diferença muito grande, né? Sei lá, né? Isso aparece de vez em quando em números. Bom, chega o verão, né? Nos estados do Nordeste, todo mundo vai pra rua, que é um calor infernal, porque tem praia, porque vai tomar cerveja, né? Porque tem coisa mais legal para a televisão. A audiência baixa, né? Então, deve ter uma série de hábitos e de costumes e de
diferenças que são pouco exploradas, mal exploradas. Então, a percepção da televisão das pessoas também deve mudar, né? Na verdade, nós estamos aqui conversando sobre artistas nacionais, artistas de projeção nacional. Mas você tem razão, devem haver questões regionais que a gente ainda não está conseguindo detectar. É uma boa pauta para o nosso programa aqui, né? Mas eu acho que existe uma resistência muito grande das emissoras com essa coisa de regionalização. Embora, por exemplo, João Pessoa, que eu sou de lá, você, no horário de meio-dia até 2, mais ou menos, tem muito programa local. Jornalismo, na maioria. Mas tem aquele jornalismo meio... exatamente, meio aquela coisa. Lá. Mas não tem uma programação, uma coisa, um espaço, na televisão não tem. E eu estou falando isso porque quando teve aquele projeto do Gilberto Gil, que era ministro da Cultura, da Ancinave, aquilo mexia muito com a regionalização e dava muito espaço para a produção independente, porque ele queria democratizar o conteúdo. As emissoras teriam que exibir uma certa quantidade de produção que ela não fosse produzida por ela. Isso, assim, era uma das coisas que fizeram as grandes empresas de comunicação bater o pé e dizer, tira isso do caminho. Mas a regionalização... E a regionalização. E é uma determinação constitucional, né? A regionalização está na Com certeza isso envolve questões de faturamento, de coisa que... Mas eu creio que em relação ao faturamento até poderia aumentar. O que eu vejo é aquela coisa de não sair do arroz e feijão. Já está aquela fórmula de não querer experimentar, de não sair da zona de conforto. Porque eu creio que você regionalizando, como a Bia acabou de dizer, por exemplo, no verão, você fazer uma programação diferente, por exemplo, as pessoas vão à rua, mas depois voltam, você faz enfim, alguma coisa ligada ao verão, enfim, não sei exatamente como, mas você estudar um projeto específico, eu creio que só tende a aumentar até a verba publicitária e a receita. Bom, agora você tocou numa outra questão, acho que você está introduzindo aqui uma outra questão no nosso debate, que é a questão da verba publicitária. Aqui não houve essa pergunta, mas eu imagino que o telespectador que acompanha mais pelos jornais, pela mídia impressa, essas mudanças, fica meio ressabiado com os valores que são atribuídos nessas negociações, né? Que não tem nada a ver com a realidade da média salarial brasileira, né? Como é que é possível, né, se sustentar esse tipo de programação, esse custo, né, desses grandes astros, etc. Há um mercado publicitário, o Brasil tem um mercado publicitário consolidado, capaz de manter esse tipo de salário, esse tipo de custo da televisão? Aí que está. O mercado publicitário veio decaindo. Só que as emissoras abriram mão, inventaram novas fórmulas. Por exemplo, as ligações para os prêmios, aquelas ligações que você paga por minuto. Enfim, elas foram obrigadas a diversificar essa questão. Mas você vê, programas de boa qualidade, por exemplo, na Bandeirantes tem um programa, o CQC, por exemplo, parece que existe fila para se patrocinar o programa. Eu li, não sei se vocês chegaram a ver essa questão, que me surpreendeu e falei, poxa, existe. Então, na verdade, se a coisa é bem feita, existe. Agora, também existe a internet, hoje as verbas publicitárias migraram para vários outras mídias. Então, eu me lembro uma frase que o Ratinho dizia, falou, eu sempre ganhei 10% na minha vida. Quando eu ganhava R$100, eu ganhava R$10. Quando eu faturava R$100, eu ganhava R$10. Hoje eu faturo milhões, eu ganho só 10% disso. Bom, mas isso é né? Agora, na realidade, a gente fica em dúvida saber até que ponto todas as emissoras terão, ou as principais emissoras, terão fôlego para competir, né? Há informações de que, às vezes, elevar um contrato, elevar o valor de um contrato, pode fazer